E aí, Extremers, sejam bem-vindos a mais um extremo tutorial de WordXM.net. Aqui quem está falando é o Memo e neste tutorial irei ensiná-los a fazer um embaralhamento até que difícil chamado Pharaoh. Bom, o embaralhamento Pharaoh é um embaralhamento difícil, como mencionei, porque você tem que pegar o baralho exatamente no meio e embaralhar eles intercalando as cartas perfeitamente, sem errar nenhuma carta de posição. Eu vou mostrar aqui um Pharaoh perfeito. Por isso que Pharaoh é um embaralhamento até que difícil. Veja que eu intercalei as cartas uma a uma perfeitamente. Não tem nenhuma carta errada na posição errada. E para fazer isso, você tem que pegar o baralho exatamente no meio e intercalar as cartas perfeitamente. Vamos começar com o embaralhamento? Primeiro você vai pegar o baralho desse jeito. Este é o grip que vai iniciar com a mão esquerda. Ok? Agora, com a mão direita, você vai chegar com o polegar e dedo médio e colocar aqui na parte superior do deck. O indicador vai aplicar uma força contra o baralho, deste jeito, e o polegar vai aplicar uma força contra a força do indicador, fazendo com que as cartas folheiem desse jeito. Você vai ficar fazendo isso até o meio. Você vai separar o meio desse jeito. Veja que eu peguei exatamente no meio. E para você ter essa destreza de conseguir pegar exatamente no meio e saber aonde é o meio, o que você pode fazer? Você pode calibrar a sua mente a acostumar a pegar o meio. Como você deve estar pegando pela primeira vez na metade, você não deve saber se você pegou exatamente na metade, né? Como você consegue perceber? Você consegue perceber pela grossura. Eu tô falando sério, você consegue perceber pela grossura do baralho, sua mão começa a acostumar com a grossura do baralho, e quando faltar uma carta, você vai sentir algo de estranho. Se eu cortei exatamente na metade, esse monte vai possuir 27 cartas, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ótimo, 27 cartas. Como possuo um baralho de 54 cartas, a metade vai ser 27. E veja que eu peguei perfeitamente no meio. É isso aí. Você vai adquirir essa praticidade, né, de conseguir pegar no meio, sentindo e usando o olhômetro. Você baseia-se no olho. Você compara o tamanho do monte da esquerda e compara com o tamanho do monte da direita, olhando aqui. E eu olhando, eu acredito que este aqui é o meio novamente. Eu peguei no meio certinho. Uma outra forma que você pode fazer é quando você separar, você pega do mesmo grip que a mão esquerda, tá vendo? Do mesmo jeito que a mão esquerda. Com a mão direita, você vai chegar aqui embaixo, colocar um indicador aqui atrás, o mindinho vai para trás junto com o anular e você vai bater assim. Bater para alinhar as cartas. Não bata com força, tá? Apenas para alinhar. Você deixa as cartas alinhadas, ajeite bem e coloque elas frente a frente desse jeito. E você pode começar a comparar a grossura do monte. É uma forma de você saber se você pegou mais ou menos cartas. Como os montes estão do mesmo tamanho, eu sei que eu peguei exatamente na metade. Use o indicador para alinhar as cartas aqui do topo ou mindinho aqui. Bom, uma dica que eu quero dar para vocês é uma dica muito importante para fazer um embaralhamento perfeito, a intercalação perfeita, porque você vai começar a intercalar agora, é você usar os 4 dedos, tirando o indicador, porque o indicador vai sair daqui e aplicar uma força contra o baralho, enquanto esses 4 dedos puxam o baralho contra o indicador. O que eu estou fazendo? Eu estou amassando as cartas para que elas fiquem próximas uma da outra, juntinhas. Estou apertando desse jeito, tentando manter elas o máximo, sabe, mais grudadas possíveis. Com a mão direita também é a mesma coisa. Eu puxo com os 4 dedos e o indicador aplica uma força contra. E eu junto as cartas grudadinhas, deixo elas bem grudadas, porque as cartas vão estar um pouquinho dobradas e vão acabar separando, deixar umas aberturas. E você não quer essas aberturas. Por isso que eu gosto de alinhar desse jeito, deixar retinho, alinhar frente a frente desse jeito e amassar eles, apertar do jeito que eu expliquei, para que as cartas fiquem próximas uma da outra. Agora vai outra dica. Depois que você alinhar, você coloca o indicador da mão esquerda aqui em cima, porque ele vai aplicar uma força para baixo, enquanto o deck da mão direita, a metade da mão direita vai inclinar um pouquinho. Com isso você vai tentar intercalar as primeiras cartas aqui, tá vendo? As primeiras cartas do monte você vai intercalar aqui, ó.
E intercalou. Veja que elas intercalou. Depois que intercalar, você vai ajeitando com a mão direita, enquanto o indicador vai pressionando para baixo. Ok? Você vai ajeitando assim, intercalar. Não precisa ser perfeito no início. Você intercala. Se você sentiu a intercalação, ótimo. Agora você vai ajeitando e sentindo eles intercalarem. Tá vendo? E você vai ter que ir acostumando com essa intercalação. Não precisa ser perfeito. Eu vou fazer de qualquer jeito agora, só para vocês pegarem o jeito. Veja que eles entraram. Eles meio que acompanham. No momento que você intercala as primeiras cartinhas, o resto meio que vai acompanhando com a força do indicador. Você vai aplicando uma força com o indicador e eles vão acompanhando. Veja que quando você erra uma carta ou duas, você acaba tendo uma visualmente acaba ficando feio, né, a intercalação. Por isso que assim você sabe se as cartas foram intercaladas perfeitamente ou não. Bom, para não intercalar errado, para intercalar perfeito, lembrando, você alinha desse jeito, deixa o baralho bem reto, pressiona, deixa elas bem juntinhas, tá vendo que aqui tem umas aberturas minúsculas e você quer evitar essas aberturas. Eu gosto de apertar bem mesmo, eu uso o indicador, aperto, alinho elas. Depois que eu sentir firmeza, eu intercalo as primeiras cartas, virando, inclinando o monte da mão direita. E intercalando as primeiras cartas e o resto meio que você vai pegando com a prática e juntando elas. Para pegar essa prática, leva um tempo, realmente leva um tempo. Eu não acerto 100% das vezes. Eu procuro acertar 100% das vezes, é claro que eu tento acertar 100%. Eu não sou um expert nesse embaralhamento Farrell, mas quem treina embaralhamentos Farrells conseguem pegar o baralho rapidinho no meio, assim, tup, e junta rapidinho. Eu não tenho essa prática, eu tenho que fazer devagar, mas é praticamente isso. A velocidade você vai adquirindo com o tempo. Eu vou falar duas versões que é legal você estar aprendendo sobre o Farrell Shuffle. Existem muitas versões, eu conheço duas delas, são as mais comuns. Tem o Out Farrell e o In Farrell. Vou explicar pelo Out Farrell, que é o que eu mais uso. Bom, o Out Farrell é quando você pega as cartas do topo, veja que aqui tem um 4 de paus, eu vou deixar virado para cima para exemplificar. 4 de paus no topo e um rei de paus na boca do baralho. O Out Farrell, você vai manter essas duas cartas na extremidade. Eu vou dar um exemplo. Eu vou mostrar para vocês o Out Farrell. Você tem que pegar no meio. Se você não sabe se é o meio, você compara. Compara se você pegou o tamanho certinho. Lembrando, você vai apertando bem eles, deixa as cartas bem juntas. Alinhe as cartas, deixando desse jeito cruzado, apertando, né, as pontas da carta, alinhando elas. E depois você vai tentar intercalar as primeiras cartas. E o Out Farrell você deixa as cartas da extremidade na extremidade. As cartas que já estavam na ponta. E para você fazer o Out Farrell perfeito, você tem que pegar exatamente no meio. É obrigatório. Veja que eu peguei exatamente no meio e misturei perfeitamente o baralho. Ou seja, as cartas... Ó, tá vendo que o 4 de paus continua no topo e o rei de paus também continua na boca do baralho. Esse aqui é o Out Farrell. Uma coisa legal sobre o Out Farrell é que se você possuir um baralho de 52 cartas, tem que ser um baralho de 52. Aqui tem 54, tá? Eu tô exemplificando num baralho de 52 cartas. Você tira os dois jokers, aí você vai possuir um baralho de 52 cartas. Faz de conta que você tem um baralho de 52 cartas e todas as cartas estão na ordem. E se você fizer exatamente 8 Out Farrells perfeitos, o baralho vai voltar no estado inicial. Tudo na ordem, certinho. Acredita em mim, eu já fiz várias vezes e realmente dá certo. Se você fazer com de 54 cartas, não dá certo. Tem que ser apenas de 52 cartas. Existe uma matemática por trás disso que eu não sei explicar. Eu não entendo a matemática, para falar a verdade. É uma conta muito gigantesca, com símbolos que eu nunca sequer acredito que eu iria usar na vida. Tirando isso, eu vou exemplificar agora o In Farrell. O In Farrell, eu vou deixar as cartas viradas aqui. O In Farrell é um pouquinho diferente do Out Farrell. Em vez de ser out, eles vão para dentro, ou seja, eles vão ficar na segunda posição se você contar de fora para dentro. Este aqui é o In Farrell. E para isso você vai ter que dividir o baralho exatamente no meio, para comparar se você dividiu
para saber se você dividiu exatamente no meio, você compara e eu acredito que eu peguei... Não, não peguei, eu acho que eu peguei uma carta a mais. Aí você compara com a grossura. Eu até agora não errei nenhuma. E isso é algo bem incomum. Bem comum. Eu geralmente erro, mas como... Pronto. Agora, o Inferno, você vai ter que colocar as primeiras cartas para dentro. Pra dentro, Inferno. Eu vou fazer um Inferno. Eu acho que vai dar errado porque eu não tenho costume de fazer um Inferno. É, deu errado, calma aí. Me dê mais uma chance. Mais uma chance porque é um embaralhamento realmente difícil de se fazer. E eu não sou um expert no Inferno. E eu tinha pegado a quantidade de cartas certas. Só que eu comparei errado. Eu vou fazer novamente o Inferno. O Inferno tem uma técnica muito legal que se dá para fazer com o Inferno. Na verdade, existem infinitas técnicas com embaralhamento Feral. E depois eu irei mostrar para vocês uma técnica com o Inferno. E veja que este é o Inferno. Você deixa as cartas na segunda posição. As cartas que estavam no topo do baralho na segunda posição. Veja que o 4 de paus vai ficar na segunda posição se eu fechar ele. E o rei de paus também vai ficar na segunda posição de fora para dentro. Este aqui é o Inferno. Bom, eu vou mostrar uma das técnicas que dá para fazer com o Inferno. Para isso, faz de conta que você vai participar de um jogo. Eu vou te ensinar uma trapaça de cartas, mas é só você não contar para os seus amigos que você está trapaceando. Eu vou pegar os valetes aqui para usá-los como exemplo. Cadê o valete? Falta um valete. Aqui. Ok. Aqui eu tenho os 4 valetes e faz de conta que você gostaria de controlar essas 4 cartas num jogo de cartas. Eu vou deixar as 4 cartas no topo do baralho e eu vou fazer a trapaça. Bom, imagina que você tem 3 amigos, o amigo A, B, C, e você é o D. E você vai fazer um jogo com eles. Você quer controlar as 4 cartas e é a sua vez de embaralhar. O pré-requisito é deixar as 4 cartas no topo do baralho. Eu vou fazer 2 Infernos. E na hora que você estiver jogando com eles, é claro que você não tem que fazer isso rápido. Você não pode enrolar do jeito que eu estou enrolando, por exemplo. Você tem que já pegar no meio e fazer um Inferno perfeito rapidinho desse jeito. Você não pode errar. Você faz um e você faz 2. Será que eu vou conseguir pegar no meio? É claro que a velocidade você vai pegar com a prática, com o tempo. É só treinar. Você tem que treinar bem mesmo para não errar. E 100% das vezes ficar apertando. Eu peguei a quantidade de cartas erradas, mas para isso, para esse exemplo, não vamos precisar acertar perfeitamente o Inferno. Basta você intercalar as 4 cartas perfeitamente primeiro e na segunda vez. Só a ponta primeiro. Bom, faz de conta que você fez 2 Infernos perfeitos. Eu não consegui fazer o segundo perfeito, eu só fiz a metade perfeita e o finalzinho ficou meio ruinzinho. Porém, eu consegui fazer o efeito para trapaça. Agora você vai começar a distribuir as cartas para os seus amigos. Eu tenho um amigo A, B, C e eu, né? Então vamos começar pela direita, como a regra diz, sempre assim. Distribuir as cartas para os seus amigos e uma para você. Ok? Não importa as cartas que eles pegaram, mas você conseguiu controlar os 4 valetes na sua mão. E este aqui é uma das infinitas técnicas que você pode fazer com embaralhamentos Ferals. Ok? Muito obrigado por assistir esse tutorial. Se você sente dificuldade em treinar esse embaralhamento, eu deixei um link na descrição desse vídeo, onde você vai poder treinar junto comigo o Feral Shuffle. É isso aí, você vai treinar 20 minutos comigo o Feral Shuffle. Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse tutorial e eu vejo vocês no próximo tutorial. Até lá!